últimos anos, as comunidades terapêuticas elas estão avançando na América Latina, não só no Brasil. Com que viés? Com um viés bem religioso, um viés de organização supostamente sem fins lucrativos, supostamente sem fins lucrativos, e que está priorizando, tem como público-alvo principalmente as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade na rua, usuários de substâncias, população pobre, preta, periférica, população LGBTQIA+, mulheres. E, gente, passa na rua, rapta, sequestra, prende e faz internação. E a gente tem um arcabouço de legislação que não permite esse tipo de internação. Não permite. Isso é violação de direitos. E lá dentro acontece um sem número de violações. Imagina que uma pessoa passa por cura gay porque é uma pessoa trans. Ou porque é um homossexual. Ela tem que fazer não sei quantas orações, se não fizer vai presa por um quartinho. Isso é relato, isso está no relatório, né? Então é muito pesado. E Campinas tem comunidades terapêuticas. Campinas tem, e recentemente, eu não sou muito boa com data, mas nessa semana ou na semana passada, a gente teve um encontro nacional das confederações, dia 20, das comunidades terapêuticas aqui em Campinas, e elas são muito fortes e muito potentes. Daí o que acontece? No âmbito nacional, atualmente, no nosso governo federal, a gente tem uma imensa contradição. Porque a gente tem o Ministério da Saúde, que defende o nosso SUS, que defende os avanços da reforma psiquiátrica, que defende o investimento nos nossos serviços da RAPS, e também nós temos o Ministério da Assistência, que tem um departamento de apoio a comunidades terapêuticas, que mudou de nome, mas continua as mesmas pessoas. E isso acontece no município também. Então, daí a gente escuta da gestão, olha, a saúde está muito bem, obrigada, a saúde mental. A gente não tem serviço manicomial, isso não é problema nosso, isso é problema da assistência. Para nós, que somos usuários, vem aqui conosco, para nós que somos usuários da rede, tanto faz quem nos prende, se é assistência ou é saúde mental. Isso não é problema nosso, isso é um problema da gestão. O governo vai ter que dar conta disso. E a gente vem aqui porque a gente quer que isso seja da saúde mental. Entendeu? Então a gente está chamando todo mundo para lutar com a gente, não só usuários. A gente fez uma mobilização no Norte, não tinha um trabalhador com a gente. Eles não estavam porque eles não queriam ou porque eles não podiam? Porque não convidaram ou porque eles têm medo? Porque eles são assediados? Qual é a situação real dos trabalhadores aqui em Campinas? Por que eles estão tão quietos, como disse a nossa companheira Cláudia? Por que se faz o silêncio nessa situação? Então a gente vem aqui para falar que nesse momento também na Câmara está passando um PL que está montando, daí eu vou pedir ajuda para os outros companheiros aqui, vai montando um conselho de drogas que abre literalmente margem para abrir as comunidades terapêuticas, que não tem usuário fazendo parte desse conselho, que abre espaço para as forças de segurança. Eu sou de Araras. Eu tenho uma pessoa usuária que foi morta numa contenção de comunidade terapêutica com mata-leão, há pouco tempo, ano passado. Genivaldo morreu no fundo de um camburão, usuário de saúde mental. Isso acontece. E acontece aqui também. Aqui a gente tem comunidades terapêuticas que estão cadastradas e outras que são supostamente clandestinas, mesmo que a gente sabe que está aí. Não é só a questão das comunidades, mas também os vereadores compor essa comunidade. Porque quando a gente vai ver as questões do usuário, questões que estão manicomizados, é um tratamento também que volta a trazer a desumanidade. Começa por aí. E quando a Mônica traz a questão do serviço, né? Eu acho que vale relembrar uma coisa que até eu lembro, né? Que Paulo Freire fala sobre a educação do oprimido, do opressor, né? Ou seja, o opressor é a pessoa que está recebendo aquele tratamento, né? E aí o outro, né? Quando volta a cena, volta pro lado, eu estou me sentindo oprimido porque estou sendo atacado pela população.
Então eu acho que quando ela fala sobre a questão também da saúde mental, não tá nada boa também. Não tá nada boa. Porque a gente vê que profissionais saem dos serviços dos CAPs, não tem mais nenhuma contratação, que às vezes deveria ter, né? De psicólogos, TO, que aqui ela já me falou uma vez que aconteceu lá no CAPs dela. Eu moro na região sudoeste, só que a falta de profissional tá tendo sim. E as comunidades terapêuticas crescem cada dia mais. Se vocês não vê, vocês podem ver nos seus territórios, porque vai ter lá uma comunidade que está sendo confidenciada com vereadores ou com a gestão também, compondo isso. Eu acho que isso vale relembrar. Obrigado. Obrigada, Nubia. Então, assim, para passar a palavra para os outros companheiros aqui, é que a gente está reivindicando que a gestão nos informe que valores são repassados para as comunidades terapêuticas em Campinas, não importa se é da assistência ou da saúde, a gente quer saber, tem lei de transparência, da onde sai esse fundo, quem está sustentando, que parte sai do nosso bolso dos impostos, quem está financiando essas comunidades terapêuticas. E um movimento grande que envolva toda a comunidade de Campinas, que a gente é contra. A gente é contra qualquer tipo de cuidado que não seja humanizado, integral, SUS, laico, em liberdade. Eu gostaria de falar que eu faço parte da saúde mental há muitos anos em Campinas, participei da luta antimanicomial, na época em que o Cândido Ferreira tinha lá o manicômio, aí foi lá, acho que eu não me lembro direito, mas a Carminha, Lúcio, e a gente discutiu essa política de saúde mental em Campinas, e a gente era uma saúde mental referência no país, né? Muitas cidades copiavam o nosso modelo de saúde mental, porque os governos, eles respeitavam aquilo que era discutido no Conselho Municipal de Saúde Mental, aquilo que era definido no Conselho Municipal. Hoje eu não vejo mais isso. Hoje eu vejo um governo que ele escuta a gente falar, mas ele não respeita os nossos direitos. Eu estou falando da saúde mental, mas também sei que na rede é assim também. É muito difícil você ouvir dessas comunidades terapêuticas. Eu estava vindo um dia da PUC e entrou um moço vendendo as coisas e falando: olha, eu usava droga, e toda aquela ladainha dele, falando, mas a gente não tem ajuda do governo. Mentira, eles têm ajuda do governo. Que humilhação colocar esse pessoal para vender essas coisas de contrabando do Paraguai, que eu acho um absurdo, e ainda para falar que não tem recursos do município, do governo. O governo federal dá dinheiro para eles, o estadual está dando dinheiro para eles. Saiu uma matéria do Tarcísio, que ele pegou um pessoal da Cracolândia aí, mandou lá para São José. Quer dizer, o governo não está nem querendo resolver os problemas em territórios, está querendo transferir de um território para outro. Eu acho que se Campinas não acordar, daqui a pouco eles estão trazendo a Cracolândia também para cá. E aí a gente vai juntar os nossos problemas com os problemas dos outros. É isso que eu gostaria de colocar. Meu nome é Valdir, eu represento o CAPS Integração de lá do Jardim Campos Elíseos. Faz muito tempo que eu faço tratamento no CAPS, faz mais de 30 anos. Eu tomei vários medicamentos, mas me ajudou muito. Eu não tenho que me queixar do CAPS, para mim são ótimos funcionários,
bons trabalhadores na técnica da saúde, né, mental, e eles me ajudam muito nesse mês, muito, não é que eu sou um puxa-saco, não quer dizer isso, mas eles me ajudaram muito, assim, na situação da financeira, na saúde, o CAPES muito me ajudou, né. Só que eu queria pôr uma coisa aqui, que não sei se vocês vão achar bacana o que eu vou dizer, é que às vezes o paciente fala alguma coisa e o funcionário às vezes fica grosso e quer ser áspero com o paciente, ou então começa a vir briga no meio de uma coisa que o paciente tem que ser ajudado pelo funcionário, não ser desapercebido e tirar ele da regra do funcionamento do CAPES, né? Mas o CAPES é bom, o CAPES não é mal. Mas eu queria assim, que tivesse assim, na hora que aquela pessoa falasse, me deixa eu ficar de leito interno, que eu não estou bem em casa, estou agressivo. Deixar, não for, se tem lugar, deixar, né? Porque ele precisa, que ele não está bem, ela não está bem, né? Então o CAPES ajuda as pessoas. Para mim é uma maravilha o CAPES e o Cândido, para mim, então de parabéns, não tem nada contra. Eu trabalho ali no Cândido Ferreira, e aí quando eu cheguei lá para conhecer, eu gostei muito, e eu passei um processo muito difícil na minha vida, e quando eu entrei lá, a minha vida, como falar? A minha vida mudou, né? E aí eu tô outra pessoa. É bom a gente viver junto com as pessoas com a sociedade, que as pessoas que estão na rua, eu não ignoro não, porque muitas das vezes as pessoas estão na rua não porque eles querem, mas também por falta de segurança também por falta de consideração pela família, né? Abandona as pessoas e muitas das vezes as pessoas vão para a rua porque não tem um entendimento, não tem uma ajuda da família ou qualquer outra pessoa que seja, mas a gente tem que ajudar as pessoas que precisam. É isso. Eu me chamo Luciano Lira, faço tratamento psiquiátrico desde 96. Meu diagnóstico é esquizofrenia, ouvir vozes, faço parte do grupo Ouvidor de Vozes, o primeiro grupo de ouvidor de voz do Brasil, que é no SEI. Eu estou aqui desde 1856, de 15 em 15 dias nos reunimos presencialmente às 11 horas. Eu fui contido, estive internado em Tibiriçá, graças a Deus Tibiriçá não existe mais hoje. Fui contido, amarrado, me deram sossega-leão. O que eu tive, se fosse na década de 40, 50, era condicionado a ficar nos manicômios para o resto da vida. Me mandaram uns vídeos, não sei quem foi que mandou uns vídeos para mim dos manicômios. Eu assisti ontem, coisa de 2000 em Barbacena, foi um absurdo. Em Barbacena, Minas Gerais, o Holocausto em Barbacena. Mandaram esse vídeo para mim assistir, eu assisti. Eu fiquei horrorizado, eu falei, meu Deus, ainda bem que eu já fiquei doente na revolta psiquiátrica quando tem um CAPES. Porque em Barbacena, não só em Barbacena, como os outros hospitais psiquiátricos, ficavam nas ruas, nos pátios pelados, banho frio, boia fria, comia que nem sou animal, como se estivesse botando comida para os animais. Foi horrível em Barbacena. Eu fiquei até impressionado, assim, de ter assistido aquele filme. Mandaram vários filmes para mim ontem. Essa semana eu assisti todos os filmes. Então, o manicômio nunca mais. Manicômio nunca mais. Boa noite a todos. Eu sou Maurino Nogueira, usuário CAPES da Independência. Falar para vocês, eu tive muitas internações antes de eu entrar no CAPES. Hoje eu tenho muita obrigação por CAPES, para os profissionais do CAPES que estão cuidando da gente, de todos os CAPES em geral, né? Porque eu, como não usava CAPES, só ficava internado 5, 6 anos. Quando aconteceu que nem com o Luciano, eu tive internado em Indaiatuba 6 anos, lá no Ceará, não sei se você tem até hoje, mais 6 anos. E nada, eu ficava mais apavorado, porque eu já via eles brigando entre os usuários, as usuárias, agredindo os profissionais, os enfermeiros, tudo era os primeiros.
E, então, para mim não foi bom. Depois que eu fiz meu tratamento lá no Cândido, lá, antes de ter o CAPS ali, e era lá o meu tratamento. Foi muito bom, me ficou melhor que agora até o CAPS. Então, eu tenho muito orgulho de estar no CAPS até hoje. O CAPS é minha família de hoje e de sempre. Eu só quero colocar uma coisinha aqui para vocês, muito pessoal minha, que eu quero deixar registrado. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito em Deus, mas eu não acredito nas igrejas e no homem, porque eu aprendi com a minha mãe que Deus não precisa de dinheiro. E essas comunidades terapêuticas pegam o dinheiro do povo, de pessoas humildes, para fazer vantagem. Então eu quero deixar isso registrado. E quero falar também para o prefeito que ele, como um médico, ele tinha que ser mais humano com a população de Campinas. Só para terminar, o Holocausto Brasileiro aconteceu, mas está acontecendo nesse momento. Não adianta a gente ir para as ruas 18 de maio comemorando que fechou o manicômio e está abrindo o CT, gente. Manicômio existe ainda e a gente tem que lutar contra esses. Vai lá, Lu. Trancar, tratar não é trancar. Manicômio. Bom, a gente poderia fazer o seguinte, não sei se a gente poderia fazer, como faz com outros pontos de pauta, a gestão ter uma fala agora, e na sequência a gente abre as falas do pleno. Então, a gente já vai, a Mônica já vai, pode ser 5 minutos, Mônica? Na realidade, eu vou pedir para o Marcelo falar, que é o nosso coordenador da saúde mental, mas eu só quero deixar claro, cadê a Mônica? Que quando eu estava na executiva e falei que a saúde não financia a comunidade terapêutica, não foi de um tono jocoso. Foi no entendimento que a gente não acredita nessa institucionalização. Em nenhum momento eu fui jocosa e falei que tanto faz. Não. Foi mais nesse sentido. A gente também é contra isso, tá? A gente, enquanto saúde mental, enquanto profissionais que atuam na área e discutem a política de saúde mental, somos contra as comunidades terapêuticas no intuito de que, de fato, eles têm muitas dificuldades no trato dos seus moradores, tá? Então, só queria deixar claro isso. Inclusive, eu falei que a gente precisa começar essa discussão na sociedade, que a sociedade pede para que a gente faça alguma forma institucionalizar, não estou falando nem da saúde mental, moradores de rua, toda a população que tem problemas ou dificuldades, a própria sociedade quer que o poder público dê um jeito e interno. Então, só isso que eu queria deixar claro, não foi jocoso, jamais seria, tá? Não dá para culpar a população e responsabilizar ela. Marcelo, pessoal, tem que educar a sociedade para pensar diferente. a gente vai ter um momento agora, agora o Marcelo vai complementar a fala da Mônica pela gestão, as inscrições estão abertas, a Cláudia já se inscreveu, Trombeta, Mário, vamos lá, só um minutinho, Cláudia, Lúbia, Mário, Trombeta, a Verônica, Lucas, João e o Ney. Colocou a Patrícia? Sim. Então, pessoas inscritas, agora o Marcelo vai complementar aqui, e depois a gente segue a lista de inscritos para continuar nosso debate. Oi pessoal, boa noite. Eu sou Marcelo, psicólogo, atualmente na coordenação da área técnica de saúde mental. Eu vou tentar fazer um apanhado breve, aproveitando a explanação dos usuários, agradecendo ao convite.
efetivamente, a gente tem hoje uma ambivalência significativa em termos de diretrizes, especialmente no que se refere ao cuidado do usuário de álcool e outras drogas. Assim, quando a gente olha para aquilo que é proposto pelo Ministério da Saúde, hoje olhando o Ministério da Saúde como um ministério que faz uma aposta, de novo, na composição da RAPS, única e exclusivamente pautada por serviços de base comunitária e abertos, não é? Mas há um conflito dentro do próprio âmbito federal, como muito bem foi posto, isso repercute em todas as instâncias, federal, estadual e municipal. Em âmbito estadual, a gente tem um conflito ainda maior, porque a gente tem também uma incorporação dessa aposta a partir das comunidades terapêuticas, também dentro da Secretaria de Estado da Saúde, tá? Então a gente tem um agravamento aqui ainda, tá? Olhando para a nossa constituição de rede, seguindo aquilo que a Mônica falou, daquilo que a gente aposta, não há possibilidade da gente pensar que a RAPS pode ser composta por serviços que não se baseiem no território, na regionalização, na referência comunitária e que sejam de caráter aberto. Não há possibilidade, ainda que a gente tenha inúmeros desafios até que isso se concretize nessa segunda etapa da reforma, como muito bem foi colocado. A gente precisa fazer uma nova reforma, porque efetivamente as ofertas que enclausuram, elas se renovam, tá? Então, olhando aqui, dizendo do ponto de vista da Câmara Técnica de Saúde Mental, não há um investimento, não há financiamento em comunidades terapêuticas, porque não é nisso que a gente acredita. A gente acredita, sim, em CAPS AD 24 horas, em todos os serviços voltados para a população adulta, funcionando 24 horas. A gente está num momento agora de ampliação, né, de finalmente conseguir avançar na composição da equipe do CAPS AD Sudoeste, que é o que resta ainda em funcionamento CAPS 2, né, que é aquele que funciona de segunda a sexta. Houve o chamamento de técnicos de enfermagem para o CAPS AD, se não me engano, 7 assumiram o chamamento de 10, e agora, com o concurso iminente de enfermeiros, a gente deve efetivamente concluir a composição da equipe para avançar nessa composição desejada de todos os 10 CAPs da população, voltados ao atendimento da população adulta, inclusive os 4 CAPs ADs, funcionando 24 horas. A gente tem um embate, porque a RAPS ela nasce, como bem colocou a Mônica, ela vem de uma construção histórica, a partir da reforma, só que a portaria da RAPS ela sofreu inúmeras alterações nesses anos. Tem 2 modificações que são muito preocupantes, uma de 2017 e uma de 2019, que justamente apostam na possibilidade de inclusão de serviços que não têm, novamente, a base comunitária, o caráter aberto, e abrem uma margem para que haja uma aposta repressiva. Eu acho que, enfim, você vai... Eu não vou, enfim, abre uma margem para que a RAPS se descaracterize, tá? Então, da nossa parte, a gente retomou a rede AD, tá? Depois desse tempo pandêmico. A Mari, que está ali, apoiadora da Sudoeste, ela tem conduzido esses encontros, a gente já fez um primeiro encontro, um segundo encontro. A ideia é potencializar esses espaços de discussão sobre o tema para justamente embasar e cada vez mais fortalecer a RAPS naquilo que ela é, né? Que é uma rede composta da atenção primária e ascendendo aí para média complexidade, para alta complexidade, todas conservando todos os serviços conservando esse caráter comunitário, aberto e necessariamente composto por uma avaliação baseada em evidências, tá? Então é isso, tá? A gente tem um desafio enorme, gente, enorme. Inclusive, a Secretaria de Saúde tem assento numa recém-formada comissão do Ministério Público para fiscalização de eventuais clínicas, tá? Isso não é novo, como bem foi colocado, a gente faz ações, inclusive essas ações são feitas considerando os serviços do território. Então, se tem alguma situação na Noroeste, quem vai a Noroeste, se precisa de suporte, aí vai a Noroeste, a Norte, a Sudoeste, enfim, tá? Então, a gente segue junto nessa aposta naquilo que deve ser, naquilo que... A gente tem muitos desafios, evidente que a gente tem muitos desafios, mas isso não deve mudar a lógica da nossa aposta, que é uma RAPS aberta, comunitária, com participação ativa dos usuários, enfim. Esse é o fortalecimento que a gente espera. Tá bom? Obrigado, Marcelo.
Vai lá, Cláudia, são 3 minutos agora, todas as falas agora, 3 minutos, a gente tentar organizar e garantir a discussão. Anotei na mão para não tremer. Que eu fico parado. Bom, primeira coisa que eu estava aqui prosseando com a Nayara é aproveitar o gancho do Marcelo, né, que ele fala da ambiguidade a nível nacional. Mais para o meio. Perdão. Só explicando, a questão da posição é importante por conta da caixa, para não dar microfonia. Tá. Então, assim, a gente tem, talvez não, né? No governo do estado a gente não tem essa ambiguidade, porque já se posicionou absolutamente a favor das comunidades terapêuticas, então não entra RAPS, só entra comunidade terapêutica no nível estadual. E no nível municipal a gente também tem essa ambiguidade. Então, a gente está aqui num tempo inteiro, numa briga de forças para não fomentar comunidades terapêuticas, mas ao mesmo tempo a gente vem assistindo o desmonte da RAPS de Campinas, né? Então, eu sempre falo, fui trabalhadora da RAPS daqui, fiquei 8 anos fora e eu volto é outra coisa. Então, em 8 anos, a gente assistiu um desmonte absoluto dessa rede. E isso me entristece profundamente e eu fico muito pé da vida. E aí, o que nós fizemos, então, para além de ficar bravos? A gente protocolou hoje, né, graças ao movimento de alguns, assim, muito nos 45 do segundo tempo, a gente criou 2 emendas, porque está rolando 2 projetos de lei do Rossini, que está agora em votação, nesse exato momento, lá na Câmara. Um deles é o 222 de 22, que fala sobre o fundo municipal do Comad, o fundo monetário. E o outro é 223 de 22, que cria o Comad, né, troca o Comem por Comad, que é o nome técnico do conselho. Então agora vira Conselho Municipal sobre Drogas. E antes era sobre entorpecentes, enfim. Mas não é só uma mudança de nomenclatura, né? Ele ainda mantém uma estrutura que não é paritária, ele mantém uma estrutura que não contempla a sociedade civil, os movimentos, a militância, os usuários, as usuárias. Ele não contempla igualmente, né, nas vagas o conselho. Então é um plenário composto por gestores e força policial, basicamente. Então a gente já sabe o que vai acontecer. Tanto que tem membros, né, do movimento da luta que tentam participar do Comad, das reuniões de Comad, e tem que entrar meio que assim, se eles querem, você participa. É como se a gente fechasse a porta aqui e falasse, hoje você não participa da pauta. É isso que acontece no Comad. Então, isso está acontecendo em Campinas. E aí a gente protocolou, pela vereadora Guida, 2 emendas, 2 propostas de emenda, tanto ao PL 222 quanto ao PL 223. Uma dessas emendas é ampliar a representatividade, incluindo usuários, movimentos, e a outra é tirar da Secretaria de Assistência Social e incluir a Secretaria de Saúde. Porque, vinculados à assistência social, o único equipamento para tratar, aspas, álcool e outras drogas é CT, é comunidade terapêutica. Então, você tem um fundo. Com licença, Cláudia, acabou seu tempo. Tá, vou fechar a ideia. Se tem um fundo que recebe dinheiro e que esse dinheiro está vinculado à Secretaria de Assistência, para onde vai esse dinheiro? E aí, só queria dizer aqui ao Marcelo, representantes da Prefeitura, que a gente também abre brecha quando a gente não respeita a portaria 3088, que diz que tem que ter um AD para cada 200 mil habitantes. Então, isso é um recorte da portaria. Do Ministério é menor ainda. Então, teria que ter pelo menos 6 CAPs ADs e 4 CAPs infantis para tratar da temática álcool e outras drogas na infância e adolescência. Então, a gente tem aberto margem, sim, para que essas pessoas possam entrar e fomentar comunidades terapêuticas. É isso. Obrigado. Trombeta. Pode deixar aqui na mesa. Ele pode falar ali. Trombeta, por favor. Boa noite a todos. Eu achei interessante o questionamento aqui, que não tem mais internação, não querem mais internar. Eu gostaria de saber se alguém aqui já teve alguém na família que é bipolar, ou ciclomantia, que é uma doença psiquiátrica, que o cara muda de humor, se for usuário de álcool, droga, é pior ainda. Aí como é que faz? Como é que fica?
Aí o cara tem a mãe dele lá com 60 anos, 50 anos, um cara forte, que eu já tive isso na família. Tive um tio que tinha 1,92 m de altura, aqui não tem nenhum cara do tamanho dele forte igual ele, e ele surtava. Aí tinha que chamar a polícia, porque não tinha tratamento. Continua assim. A saúde mental, não, ele já morreu, mas aqui no Brasil continua assim, o pessoal chama a polícia. Lá no Chácaras do Recanto Dourado, uma senhorinha lá com um filho também drogado, surtou, pegou um machado e queria matar ela. O cara era drogado, não era doente. Quer dizer, doente, né? Mas e aí, como é que fica? Não tem Campinas, não tem uma ambulância, não tem ninguém preparado, não tem uma equipe preparada para socorrer uma pessoa assim. Então se discute muito saúde mental, AD, CAPS, mas quem que vai levar o cara lá no AD, se o cara tiver surtado? Aliás, tem várias doenças hoje que é considerado, se tiver algum psiquiatra, aquele psicólogo sabe, o Robert David Gant falou que a esquizofrenia não é mais doença, é uma personalidade, é o cidadão esquizoide. E geralmente são bipolares e sofrem de psicomantia. Eu sei porque eu tive 3 na família, louco. Que a palavra é essa, louco mesmo. Tive um tio, esse tio que citei agora, no fim mataram ele, a polícia matou ele. Era mais de 20 tiros nele. Tá? Então é isso que eu questiono. Saúde mental não é aqui não, o Brasil todo não está preparado. Eu tive na Espanha, conheço a Espanha, aliás, a Espanha é um dos países que mais tem doente mental. O espanhol já nasce com... Eu sou descendente espanhol e italiano. Já nasce predestinado. E lá existe clínica, lá existe lugar que socorre, lá existe equipe que não precisa chamar a polícia. É só falar para a polícia que o cara é droga. Em Madrid, quem foi lá na Gran Via ali, os usuários de droga, tem ambulância mantida. Campinas, São Paulo não tem nada. Então a gente tem que pensar realmente com racionalidade. Não vir com papinhos que AD, CAPS, enche de CAPS, na hora que a pessoa precisa, vai ter assassinato igual está tendo aqui no Brasil. É só vocês acompanhar os jornais que vocês veem isso aí. Pessoa surta e mata. Tá? E aí, como é que fica? Então a gente tem que pensar seriamente na saúde mental. Canto Ferreira, eu já só fui conselheiro aqui várias vezes, lá do Canto Ferreira, da outra vez ele precisa ter uma ambulância para socorrer. A pessoa bebe, chega em casa surtado, usou droga, fez uma festa, ele fica doido, chega em casa por causa de uma comida e mata a mãe dele. Ah, obrigado. É isso aí. Agora. Assassinato cada vez mais. Quem mata não são nós. Bom, boa noite. Na realidade, eu queria, não sei se é uma proposta, mas jogar no ar uma proposta, porque assim, esse tema, ele é de suma importância. Infelizmente, a gente sabe que, via de regra, o poder público, ainda mais aqui em Campinas, não costuma respeitar tanto assim aquilo que é demandado aqui nos espaços do Conselho do Controle Social. Então, é claro que é extremamente importante que a gente sempre marque território por aqui, mas num assunto tão sensível, queria propor que a gente pudesse estar buscando uma parceria junto aos nossos parlamentares aí do campo mais progressista, pessoal que apoia realmente a luta antimanicomial, para que a gente pudesse encampar, seja via projeto de lei ou seja via uma campanha que pressione o executivo, para que Campinas, por lei, venha a banir qualquer tipo de centro terapêutico que tenha conotações de internação forçada, que não cumpra os preceitos de um tratamento laico, que não cumpra aquilo que está já previsto nas boas práticas psiquiátricas e no tratamento adequado. Eu acho que esse processo de discutir isso e pressionar através de força de lei pode provocar uma discussão bem interessante para dentro da sociedade. Porque a gente sabe que aqui é o espaço que deveria ter autonomia, afinal de contas, somos um conselho deliberativo, né? Então, se aqui houvesse uma aprovação de que Campinas
deveria banir completamente essa modalidade de atendimento, até onde eu entendo, legalmente seria uma obrigação da gestão acatar e acabar com todo esse tipo de tratamento. E eu creio que aqui não teríamos grande dificuldade numa votação, mesmo que nominal, conseguir atingir esse intento, esse objetivo. Mas nós sabemos a realidade, né? Então, eu não sei se é o objetivo final, né, dessa pauta, mas eu acho que, se não, é de suma importância que volte para cá como pauta, para que o Conselho tome o primeiro passo para discutir o banimento desse tipo de tratamento na cidade de Campinas. E que isso sirva como um primeiro degrau da escada, porque a gente sabe que não adianta só ficar por aqui, né? Porque, infelizmente, o que nós dizemos e o zumbido de um mosquito é a mesma coisa aos ouvidos do prefeito. E a gente sabe dessa realidade. Mas que seja um primeiro degrau, e aí a gente sobe. Eu confesso minha ignorância legal para entender se um vereador tem poder, por projeto de lei, de impor um banimento desse tipo, ou se apenas o executivo que tem condição. Mas, independente, eu acho que é o pontapé para a gente conseguir transformar Campinas numa cidade que venha a banir completamente esse tipo de tratamento. É isso. Boa noite à mesa, tá? Antes de tudo, eu acho que falas que tenham uma fala capacitista de chamar uma pessoa de louca, porque vocês nunca viram a dificuldade, né? E eu peço que aqui tá precisando de uma bela faxina, hein? Para limpar, porque tá precisando. Porque quando fala de saúde mental, né, são as maiores dificuldades que a gente vê nas prefeituras, nas periferias, né, nas regiões que são afastadas, né? Por que vocês então cobram tanto para ter o serviço e dá para alguma ONG que faça isso, né? Que é muito interessante, né? Vim aqui falar que eu prefiro que tenha uma comunidade terapêutica que faça esse trabalho que é lúdico, né? Mas na hora que vai ver, vocês estão desumanizando as pessoas, vocês não estão vendo as dificuldades que é. Porque vocês nunca passaram por um processo que, igual muitos usuários trouxe aqui, que é a desumanização. É trazer atos de tortura, né? E também a questão dos CAPs, é necessário sim, igual a minha colega citou aqui, que é necessário ter mais CAPs, sim, porque na região é mais interessante, porque fica afastado também, na região sudoeste, noroeste, não sei qual região. Mas quando a gente debate aqui, a gente está esquecendo dos detalhes, que é um terror capacitista, que é um terror violento também, que esquece também da humanização, né? Então eu falo de novo, precisamos de uma bela faxina sim, porque ninguém sabe a dor do outro, que é passar preso ou ser manicomializado. Então, total meu apoio à Mônica, que veio com os usuários, representando aqui, porque isso não é necessário, né? É necessário a gente humanizar sim, porque a gente não é louco, a gente tem as nossas questões de saúde mental. Entenda, terror capacitista é você falar que a gente é louco. Você não está no nosso lugar para falar pela gente, entendeu? Mais respeito às pessoas de saúde mental. Patrícia, depois a Verônica. Boa noite, eu sou Patrícia, assistente social, trabalho no Sereste Campinas. Eu só queria trazer alguns pontos bem importantes. Assim, primeiro, que as comunidades terapêuticas, elas colocam as pessoas que deveriam estar em tratamento em trabalho análogo à escravidão, colocando eles com meta, com um monte de coisa para ser feita, sem nenhum tipo de salário, encargos sociais, segurança trabalhistas, previdenciários, enfim, isso é trabalho análogo à escravidão. A gente precisa falar bastante disso. A outra é o fundamentalismo religioso misturado com o militarismo, que é resquício de uma ditadura militar desse país. Então isso acontece e a gente precisa lembrar
de como tudo isso é danoso, foi danoso e continua sendo danoso. E aí nós temos um problema em Campinas, né? Porque em Campinas a gente tem a Federação das Comunidades Terapêuticas, ela fica instalada aqui que é a sede dela, e ela não tem todas as comunidades cadastradas, são poucas comunidades que ela tem, mas ela está aí fazendo a defesa em todo o Brasil das comunidades terapêuticas. Então tá aqui, é desse lugar, é desse município, né? E aí, quero lembrar que o governo do estado de São Paulo, atualmente, está aí fazendo parcerias com os municípios, como as casas terapêuticas, que também são baseadas no modelo das comunidades. E ninguém explica de onde sai o seu orçamento. Da onde sairá o custeio dessas parcerias? Ninguém explica. Quero lembrar também que, assim como o Conselho de Psicologia, o Conselho Federal de Serviço Social realizou no Brasil inspeções nas comunidades terapêuticas, também tem um documento falando sobre isso. Eu sugiro aí o acesso e conhecimento desse documento. Outra coisa, comunidade terapêutica não é do SUAS, isso é uma mentira plantada, não é. Inclusive o Conselho Nacional de Assistência Social tem um documento falando sobre isso, tem uma nota técnica explicando que as comunidades terapêuticas não são do SUAS. Então, dizer aqui que a gente precisa, se encontrar comunidades terapêuticas que estão sendo financiadas pelo SUAS, denunciar ao Conselho Municipal, ao Conselho Estadual de Assistência Social e ao Conselho Nacional, para que isso se encerre. Isso não pode estar acontecendo. A outra, para tentar finalizar, que o CONED, que é o Conselho Estadual de Assistência Social, ele fica localizado na Secretaria de Justiça e Cidadania. E a gente também tem um programa Recomeço, né, que é o que mais acaba financiando, e fica localizado nessa secretaria, não é na assistência. Então, para a gente poder conhecer um pouco mais da localização das coisas. Segundo, dizer que a internação não pode ser a primeira e nem uma possibilidade. A gente precisa entender como que a RAPS precisa estar estruturada, como é que a rede de atenção precisa estar estruturada, quantos trabalhadores precisa para atender, que trabalhadores a gente precisa, que especificidades, profissões a gente precisa para garantir um melhor atendimento, com acesso rápido, com a qualidade necessária, para que ninguém precise passar por riscos, nem riscos físicos, nem riscos mentais, nenhum tipo de risco. A gente não precisa correr risco. A gente precisa de atendimento. A gente precisa que a rede esteja totalmente composta, que ela não esteja precarizada como está. Ela está precarizada. A gente precisa falar da precarização, assim como o IST, que o CTA foi fechado absurdamente, sem falar com a população. E agora tem um serviço que é descentralizado e está sendo colocado no Distrito Norte, e está dizendo que isso é descentralização. Isso é descentralização. A gente está deixando o serviço mais distante da população. A região Sudoeste, a região Noroeste vai ter dificuldade de acessar esse serviço. Isso não é descentralização. Então a gente precisa falar de como a RAPS está precarizada e como ela precisa de uma atenção para que ela tenha saúde para atender. Por fim, eu sugiro que o município construa uma política intersetorial, com a Secretaria de Saúde comandando isso, porque a gente precisa falar da saúde mental de forma intersetorial, não é só na saúde. Obrigada. Verônica, depois o João. Verônica? Eu posso deixar a Mônica falar no meu lugar? Tá, só... Então, posso fazer uma coisa? O João fala, só para a gente ganhar tempo, o João, na sequência, a Mônica, e aí eu já peço que a Mônica vá se aproximando. João, vai lá. Boa noite a todas, todos, presente. Eu sou o João, sou terapeuta ocupacional, estou aqui como conselheiro representando o CREFITO 3, sou trabalhador da rede também, trabalho no CAPS AD da região Noroeste. E esse tema, né, das comunidades terapêuticas que a gente traz agora para a discussão, ele não vem do nada, né? Ele vem de uma construção histórica que está em curso ainda, e quem sente na pele isso, de fato, são as pessoas que estão ali, né, em sofrimento em decorrência dessas situações de uso abusivo e problemático de drogas, como bem colocaram as pessoas representando aqui, né? E como é um problema em toda essa conjuntura histórica, ele também é complexo, no sentido de dizer que ele não é uma questão só da saúde, só da assistência social. Ele permeia muitos campos, né, da nossa conjuntura social. Entretanto, importante dizer que eu também, né, compondo a Comissão de Saúde Mental deste Conselho, logo quando a gente inicia as discussões, uma das coisas que a gente traz para a discussão é porque Comissão de Saúde Mental.
E aí a gente já se depara com toda a proposição, né, do Rossini, com a proposição de mudar, né, o atual conselho de entorpecentes, com toda a proposição de financiamento de fundo, né, com autonomia para poder intervir na política de atenção e na assistência às pessoas. Então a gente faz uma discussão para dentro da comissão e se compreende que essa comissão deveria ser também saúde mental, álcool e outras drogas. Isso porque, neste Conselho de Saúde, pressupõe que a saúde seja direcionada às pessoas, correto? Nesse sentido, pensar a saúde mental das pessoas que estão ali em sofrimento em decorrência do uso de álcool e outras drogas, pressupõe, sim, a atenção da saúde. E por que esse conselho que está sendo proposto está subordinado à atenção à Secretaria de Assistência Social? Por que não da saúde? E agora a gente acabou de ouvir da colega aqui que a assistência social não financia comunidades terapêuticas. E aí está a pergunta, quem financia? Quem está por trás disso? Quem está por trás disso? A quem interessa? É o quarto setor? Então, são muitas coisas obscuras, né, que estão por trás de tudo isso. E aí eu queria dizer também que uma das primeiras coisas que a gente foi discutindo por dentro dessa comissão, que dialoga diretamente com esse tema, é o redimensionamento da atenção psicossocial de Campinas. É evidente que os serviços atualmente são insuficientes para a atual demanda. A Cláudia trouxe os números exatos ali, do dimensionamento conforme a preconização da lei. Para concluir, João. Os CAPS-ADs não são suficientes. Não são suficientes. 8 leitos por serviço não é suficiente. A lei preconiza que pode ir até 12. Por que não vai? Agora a Mônica e depois o Lucas. Só para fechar, horrível ouvir a gente sendo chamado por CID, falando que a gente mata as pessoas. Se vocês pegarem os números de quem mata as pessoas, não são as pessoas usuárias de saúde mental. Não somos. Tem um bocado de miliciano, de policial, de político, de um monte de gente que mata a gente. A gente está nos lugares encarcerados. A gente é a maior população dos cárceres, dos manicômios, das CTs, dos manicômios judiciários. Então essas falas não deveriam aparecer aqui. Elas deveriam ser advertidas, inclusive. Falas muito preconceituosas, horrorosas. E, obrigada. Depois, falar assim, eu não sei, nunca fui conselheira na vida. Estou pensando aqui, se não é possível a gente montar um GT. Um GT para a gente conversar com a galera da assistência. Essa proposta é intersetorial, mas que ela se concretize em pessoas que estão a fim de lutar por esse banimento, não só via parlamentar, mas pessoas que estejam a fim de discutir como é que a gente acaba com essas pessoas que estão criando esses centros de tortura. Tá? Então, fica aqui a pergunta se é possível a gente criar um GT aqui. Obrigada. Lucas. Depois Lucas e Ney. Boa noite a todos, todas e todes. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu me chamo Lucas e sou psicólogo do CAPS-AD, também da região de Noroeste. Acho que eu queria começar, né, primeiro perguntando para as pessoas que estão aqui representando uma figura de poder, que quais são as consequências, né, que a gente pode ter quando uma figura de poder fala, por exemplo, que a sociedade é assim mesmo, a sociedade pede, né, por manicômios, por comunidade terapêutica. E a outra fala em relação à ambiguidade, né? Será que é ambíguo mesmo? Acho que cada um foi trazendo aqui violências muito concretas, né? Então acho que de ambíguo não tem nada, assim. Acho que enquanto a gente está discutindo a ambiguidade, tem gente sofrendo na pele, né? As consequências de um cuidado, vamos dizer, sucateado, né? Então só queria deixar essa provocação, devolvendo esse questionamento para uma questão, né? Um discurso fatalista, né?
que vai abrindo brecha para uma série de violações. Então, eu queria falar aqui com vocês o manifesto que a gente fez do CAPS Adão, CAPS Antônio Orlando, construído hoje em assembleia com os usuários, trazendo essa pauta, né? Frente ao atual contexto nacional e municipal na área da saúde mental, sobretudo nas políticas públicas de atenção às pessoas que fazem uso abusivo e problemático de álcool, crack e outras drogas, dos desmontes e ataques à qualidade e à manutenção dos serviços, bem como dos riscos de violações de direitos, como a dignidade, a integridade e a liberdade, vivenciamos o retorno e incentivo de entidades e instituições que se dizem propor a realizar um cuidado e um tratamento, mas que na prática não acontecem. Vemos fazer frente de contestação, oposição e enfrentamento a essas forças higienistas, discriminatórias e estigmatizantes. Eu acho que é muito simbólico quando ele fala, né? Ele não consegue falar, né? Não consegue nomear. A gente precisa nomear as violências, né? Para a gente poder combater as violências, a gente precisa nomear. Então, acho que é um ato falho muito significativo, né? As chamadas comunidades terapêuticas, historicamente, ocupam, né, um capítulo obscuro. Enfim, eu vou recortar essa parte, né? E aí eu vou trazer, para a gente nos estender por conta do tempo, que também acho que é político e acho que é importante a gente também questionar as coisas, né? Porque as coisas precisam ser ditas, né? Com qualidade, com atenção, com cuidado, não é às pressas, como estão querendo aprovar nessas emendas parlamentares aqui, nesses projetos de lei. Então, eu vou recortar aqui o texto, né? Questionamos quem financia e a quem interessa essa e outras instituições. Qual é a posição da Secretaria de Saúde quanto à existência e à manutenção das mesmas, que ainda continuam como serviço de tratamento de saúde e não se correspondem às exigências do SUS, né? Da Política Nacional de Saúde, a RAPS, enfim. Acho que a gente já avançou muito, né, para ficar falando mais do mesmo, né? Como evidentemente se tem, né, já uma série de relatos que fundamentam, né, o modelo substitutivo. Então, portanto, nós trabalhadores, usuários e familiares do CAPS-AD Antônio Orlando repudiamos, contestamos e nos opomos a esse modelo, que perpassa historicamente e ainda hoje por um cuidado desumanizado, manicomial e violento. E aí trazemos alguns depoimentos, né, dos pacientes hoje coletados em assembleia, né, sobre a experiência do CAPS em contraste das experiências de comunidade terapêutica. E aí dos pacientes trazem, né, estava contando para minha referência, se eu recair, eu sou uma pessoa